O ano é 284. A partir do ano de número 284, o imperador Diocleciano ele começou a governar sobre Roma. E exatamente nessa época que o imperador Diocleciano começou a reinar sobre Roma, a igreja ela estava crescendo. A igreja ela estava florescendo. Eu estou com um livro na mão que me relata que nessa época foi uma época em que a igreja florescia muito. A história diz que até a mulher do imperador e alguns dos seus filhos aderiram à fé cristã e que nessa época a igreja ela foi erigida em vários lugares, vários templos, inclusive sobre templos que já eram antigos, foram feitas novas edificações. Aqui diz que ninguém podia enumerar a quantidade daqueles que diariamente convergiam à fé em Cristo. O número de igrejas em cada cidade, as multidões de pessoas ilustres que se reuniam nos edifícios sagrados de Deus, do Deus verdadeiro. As igrejas não mais o comportavam. Esse imperador, durante o reinado e o império desse imperador, a igreja passou uma das maiores perseguições já enfrentadas, mas no início não foi assim. O que foi que aconteceu? O historiador chamado Eusébio, ele viveu nessa época, ele foi um testemunho ocular dos fatos e acontecimentos dessa época. Ele diz que embora em termos fortes da paz geral da igreja e da aparente parcialidade do imperador, não devemos nos esquecer que Diocleciano era um hipócrita e mostrava-se tolerante para com os cristãos naqueles primeiros anos de seu reinado, mas por sua política baixa e covarde, que por favor era a indulgência. Ele fazia isso mais por causa da política, não por causa da indulgência, não porque ele tinha afeição aos cristãos. E o que é que acontece? A igreja sentiu a paz, a igreja sentiu o alívio das perseguições, ela sentiu o favor do imperador. O que acontece? Eusébio vai dizer que todavia a igreja avançava por todos os lados, e Eusébio não hesitou em chamar de calmos aqueles dias. Mas, essa calma teve um terrível efeito sobre a igreja. A rigidez da antiga moral foi relaxada e as desordens foram gradualmente aumentando. A liberdade sossegada, entre aspas, contra Eusébio, a nós concedida pelo Senhor e com que podíamos observar mais tranquilamente os seus preceitos, foi por nós abusada. Olha aí, a igreja ela abusou dessa liberdade. Continuemos. Cresceu entre nós o espírito de inveja e de rancor. Rompeu uma guerra civil. As armas com que procurávamos injuriar uns aos outros eram as nossas línguas caluniadoras. A fraude, a falsidade, a hipocrisia estavam usurpando o controle das ações dos homens, e o chicote já estava nas mãos divinas. Durante esse período em que a igreja relaxou, em que a igreja começou a usar as armas da língua caluniadora, da inveja, o chicote já estava nas mãos divinas. Tudo isso que está acontecendo no cenário mundial atual é a vara de Deus para as nações, é o chicote de Deus para a igreja, porque isso também está afetando a igreja em toda parte do mundo. Ou você acha que isso iria ficar oculto diante dos olhos de Deus? Tanta incredulidade, tanta falsidade, tanta religiosidade entre os irmãos, tanta calúnia, tanta inveja, tanta contenda no meio do povo de Deus, ao passo que o evangelho cresceu muito e se espalhou de forma doentia. Não querem mais orar, não querem mais ler a palavra, não querem mais jejuar, só queremos saber de gospel, de festa gospel, de evento gospel, de congresso. Mas quando se fala em círculo de oração, quando se fala em vigília, quando se fala
em ler as Escrituras, o povo já não lê mais. É contado e enumerado os que fazem isso. E você acha que Deus iria deixar a sua igreja dormindo por muito tempo? Por um lado, isso é um juízo de Deus para as nações ímpias, que cometem a impiedade, que não querem se arrepender dos seus maus pecados. Por outra face da moeda, pelo outro lado, é para a igreja acordar, é um despertamento para a igreja. Nós necessitamos estar de joelhos, não somente agora nessa fase do coronavírus, mas em todo o tempo, orando e vigiando. A igreja primitiva, todos os dias os irmãos estavam anunciando a palavra e pensando, imaginando que Jesus poderia voltar naquele dia, naquele momento. Hoje já não se fala mais na vida do Senhor Jesus. Sabe quando é que se fala? Quando acontece um fato desse, quando vem uma pestilência, uma virulência aí para o mundo, atacando todo mundo, o planeta, porque o planeta parou, a terra inteira ela está, podemos dizer, parada, as igrejas fechadas, e nesse momento a igreja começa a acordar. O gigante de Deus na terra começa a despertar do seu sono. Acorda, igreja. Não faça como as 5 virgens loucas, como as 5 virgens nécias que dormiram sem azeite, sem reserva. Nós podemos descansar sim. A igreja ela foi chamada para uma batalha, e nessa batalha tem descanso, mas não é para ter só descanso, não é para ter só sonolência. Aliás, não é para ter sonolência, porque na guerra há um momento de descanso sim. Ninguém guerreia 24 horas. Nós somos seres humanos, nós somos corpo físico, nós precisamos repousar, mas de fato nós temos pego todo o nosso tempo, nós temos usado o nosso tempo para coisas fúteis. Os nossos pensamentos só são comprar, vender, conseguir, angariar, negociar, viajar, se divertir, ter momentos de lazer. E a volta de Jesus, quando é que pensamos? Quando o mundo está em caos. Quando é que pensamos sobre a volta de Jesus? Quando os acontecimentos na natureza vêm acontecer e explodirem, aí a gente vem meditar. Irmãos, é tempo da gente orar, mas é tempo da gente continuar firme nesse propósito, porque o coronavírus daqui a pouco vai passar. E você, como é que vai ficar? Qual vai ser a tua atitude diante dos fatos, diante da realidade dos fatos? Jesus está voltando. Te prepara, igreja. Acompanhe o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo, comenta aí e acompanhe o nosso Instagram. Está passando aqui, @Café e Bíblia On. Um abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor.